e a gente vai juntos analisarmos esse importante tema hoje. Daqui a pouco, 7 horas, iniciaremos a nossa reflexão sobre o tema autoestima e amor, o amar a si mesmo. Mas enquanto isso, vamos aqui escutar uma música rapidinho, certo? Uma música de Elizabeth Lacerda, muito bonita, que eu gosto bastante. Deixa eu ver aqui, se ela está por aqui. Uma música de Elizabeth Lacerda, muito legal essa música. E eu quero oferecer a todos e todas vocês essa música muito legal, certo? Deixa eu colocar na tela aqui para a gente começar. E as pessoas aí irem visualizando. Maria Amor já está por aí. Boa noite, Maria Amor já está dando boa noite. Vamos falar sobre um tema muito importante, viu, Maria Amor? Autoestima, amar a si mesmo. Você se ama? O que é que você compreende? Qual a sua opinião sobre o tema? Boa noite para você. Mas enquanto isso, pode ir colocando aí sua opinião. Eu vou colocar uma música aqui. E daqui a pouco, às 7 horas, retornaremos a nossa reflexão sobre o tema autoestima, amar a si mesmo. Mas enquanto isso, vamos aqui escutar a música Canção de Amor, de Elizabeth Lacerda. Muito bonita. Convido a todos e a todos para juntos estarmos nessa conexão espiritual de luz e de paz. Daqui a pouco, iniciaremos nossa live reflexiva. Já, já. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe é como flor, talvez o nome quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amor é infeliz, que existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. O amor, quem sabe é como flor, talvez o nome quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que
sol e nunca mais pintou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios e ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. Voltando aqui novamente a nossa telinha aqui virtual, vamos continuar na nossa reflexão, na nossa vibração de luz, de paz e de amor. Quero agradecer a todos os irmãos que já estão por aí, nosso irmão Antônio, Maria Amor e outros irmãos que estão aí, certo? Essa palestra ou essa live, ela vai ser disponibilizada tanto pelo próprio Facebook, que vai ficar na plataforma, como também a gente vai estar disponibilizando no meu canal no YouTube, Humberto da Nóbrega Alves, como eu faço com todas as minhas lives e palestras, e será disponibilizada para quem queira compartilhar nas suas outras redes sociais, para quem queira ir lá dar um like, fazer um comentário, se inscrever, né? E estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, juntos para colocarmos essa energia, movimentar no nosso coração a luz divina de Deus e de Jesus. Pega o seu copinho com água. Vamos agradecer a Jesus através dessa prece inicial. Que todas as bênçãos divinas caiam sobre a humanidade, sobre cada um de nós, sobre nossas famílias. Que neste momento, irmãos e irmãs em Cristo de Deus, que nós possamos estar juntos e conectados com a paz do Divino Mestre. A nossa energia interior que possa se transformar em luz, expandir cada vez mais luz, paz e amor. Que nós possamos compreender a essência divina que está dentro de nós. Pedimos por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que estão em processo de sofrimento, em desespero, em desamparo. Que neste momento a mão divina de Deus caia sobre cada um de nós, abençoando, iluminando. Que as luzes espirituais abram os nossos caminhos materiais e espirituais, que as demandas mais difíceis, elas possam ser resolvidas com calma, com dignidade, sem nenhum desrespeito e agressividade com o outro. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e ilumine cada um de nós. Muita luz e muita paz. Irmãos e irmãs, vamos agora começar a nossa live através da reflexão do tema autoestima, amar a si mesmo. Esse é o tema de hoje. Deixa eu ver se já tem alguém aí que está entrando. Ainda nessa live de hoje, meus irmãos, a gente vai fazer uma reflexão sobre o significado da autoestima. O que é que significa autoestima? O amor ao próximo, que está nesse contexto também, nós vamos refletir um pouco. Vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é o chamado complexo de inferioridade, que está relacionado a esse processo de autoestima. Uma pessoa que tem autoestima forte, ela não vai ter complexos, especialmente o complexo de inferioridade. Vamos falar sobre culpa, sobre diferença entre os espíritos, sobre esses espíritos que têm diferentes capacidades, que têm diferentes talentos, mas que também têm suas vulnerabilidades. Vamos falar sobre tudo isso. Manuel Júnior está assinando aí. Um abraço para você, meu irmão. E vamos juntos aqui refletir sobre este tema importante. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, esse tema é um tema muito importante porque tem tudo a ver com todos nós. Quantas e quantas pessoas precisam se fortalecer intimamente, fortalecer o seu processo de autoestima, de gostar de si mesmo. E a gente precisa compreender alguns parâmetros que o próprio Espiritismo, que o Evangelho de Jesus traz para a gente se fortalecer, para a gente estar assim mais firme nessa rocha divina que é o Evangelho de Jesus. Mas para a gente começar, eu queria perguntar a vocês, se vocês quiserem, podem se pronunciar aí nos seus comentários, o que seria a autoestima? O que você compreende por autoestima?
Você pode colocar aí o seu ponto de vista, que a gente vai colocar aí na tela, mas também vamos falando aqui, vamos trazendo conceitos que algumas pessoas também já estudaram sobre. Por exemplo, um artigo na internet que eu peguei chamado Autoestima, Não a Perca, um rapaz chamado Paulo César Ribeiro, ele fala sobre autoestima e ele traz alguns pontos importantes, especialmente quando se fala do conceito, do significado de autoestima, que é o que eu vou começar a falar, sobre o que é que significa. Quando nós estamos falando sobre autoestima, nós estamos falando de quê? O nosso irmão Paulo César, ele diz que a autoestima é a capacidade de todos nós de amar, de valorizar a si próprio. É reconhecer e aceitar os próprios dons, as suas próprias capacidades e desenvolver o amor próprio, ou seja, o gostar de si mesmo. E isso é autoestima. Isso implica na capacidade de cada um de nós de confiar em nós mesmos, certo? De sentir-se capaz de enfrentar os desafios da vida. A pessoa que tem autoestima, ela enfrenta os próprios desafios da vida, certo? O dicionário Aurélio, autoestima, é colocado como um apreço ou valorização de uma pessoa que confere a si próprio, permitindo-lhe confiança nos seus próprios atos e pensamentos. Maria Moore está colocando aí a sua opinião, que tem a ver com os nossos comentários que fizemos aí. Eu vou colocar na tela para vocês visualizarem. Maria Moore diz o seguinte sobre autoestima. Autoestima é amar a si próprio, aceitar os seus aspectos físicos e não se importar com a opinião alheia. A pessoa que tem autoestima, ela tem realmente isso. Mas a gente vai compreender um pouco mais sobre esses parâmetros que a própria Maria Moore colocou aí, de não se importar com a opinião alheia, de você gostar de si mesmo, gostar do seu corpo físico, gostar do seu corpo moral, da sua intimidade, que tem tudo a ver com a questão da autoestima. Porque a questão da autoestima vai além da questão física, né? A física ela é muito importante, mas é mais do que isso. Ranieri Araújo Torres também está assistindo aí, um abraço para você, meu irmão. Se você quiser, pode colocar aí sua opinião também. Nesse sentido, uma pergunta importante que a gente pode fazer para nós mesmos: o que é necessário para amar ao próximo? Antes de começar a amar o outro, né? Jesus, ele disse assim: ame ao próximo como a si mesmo. Para que você se ame, é importante que você ame o seu próximo. Ame o seu próximo, isso é muito importante, está no Evangelho de Jesus. Se nós não amamos a nós mesmos, dificilmente amaremos o nosso próximo. Isso é muito importante da gente observar, porque está no Evangelho do Mestre Jesus. Somente quando a pessoa se ama, é que pode ampliar o sentimento do amor. É que ele distribui este sentimento com as pessoas que o cercam, estabelecendo não somente com os seres humanos, mas com todos os seres vivos, com a natureza de uma forma geral, que o próprio homem faz parte. Ou seja, o que é necessário para amar o próximo? É amar a si mesmo. Porque se você não ama a si mesmo, você tem uma dificuldade muito grande de amar o próximo. E isso foi dito por Jesus. É importante nós observarmos isso, que Jesus apregou isso no seu evangelho, que os cristãos, de uma forma geral, precisam atentar para isso. Aí a gente vai para um ponto importante. E o que é ter amor próprio? Se a gente, para amar o próximo, a gente primeiro precisa se amar, aí eu pergunto, o que é ter amor próprio? Você se amar, o que é? Amar nós mesmos não significa, meus irmãos e minhas irmãs, fazer a autoadoração. Você se colocar num altar e achar melhor do que os outros. Isso aí não é amor próprio. Isso é outro sentimento. Para nós outros, a egolatria, que é isso, a autoadoração, que não é amor próprio, a egolatria é um sentimento inferior ainda. Nosso, um sentimento nosso, de nos deixarmos levar pelo nosso ego, que é inflado muitas vezes, de acharmos muitas vezes que nós somos demais, e às vezes nem somos tão demais assim, nós somos normais no processo de aperfeiçoamento espiritual. Mas o que é que acontece? Nós, muitas vezes, entramos no processo de egolatria, que é o processo de autoadoração. Mas esse processo de autoadoração,
segundo a espiritualidade, já teve o seu fim, porque o próprio Evangelho de Jesus traz elementos para a gente começar a refletir sobre esses problemas que a humanidade, que nós trazemos no nosso arcabouço espiritual, que a partir do momento que Jesus traz o processo de iluminação íntima na marcha para Deus, a gente precisa observar que essa egolatria ela tem que ficar de lado. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração, a necessidade de vigilância dos pensamentos, que todos nós somos obrigados a observar. Precisamos ter muito cuidado. Este amor, meus irmãos e minhas irmãs, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, é o esforço que cada um de nós precisamos fazer, não é o outro que a gente deve se preocupar, nós precisamos nos preocupar conosco, com o esforço que nós estamos fazendo para nos melhorar, para nos amar, para expandir esse processo de amor que não é só a nós mesmos, mas também ao próximo, ao outro, porque o próprio Jesus fala que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas para você amar ao próximo, você tem que começar a amar primeiro a quem? A você, não no sentimento ególatra, como eu falei aqui, de autoadoração, mas de você gostar de si mesmo, no sentido de você valorizar o seu ser interior nesse processo de aperfeiçoamento espiritual. Esse amor próximo se constitui uma autoeducação, como a espiritualidade diz. Nesta observação dos nossos deveres, na obediência com as leis de Deus, na realização dos trabalhos materiais, espirituais, na perseverança, na fé, principalmente nesse desejo íntimo de aprender com o Mestre Jesus, que ensina isso a cada um de nós. Ter amor próprio é tudo isso, meu irmão e minha irmã. Quem se ilumina, porque o processo de iluminação, ele acaba com esse processo de egolatria. Quem se ilumina, a espiritualidade diz que cumpre a sua missão da luz sobre a terra. Porque nós estamos aqui para expandir essa luz que está dentro de nós. Porque Deus, ele não está fora, Deus está dentro de nós. E essa luz, ela não necessita de outros processos para revelar a verdade. Senão, uma coisa muito importante, que é o processo de irradiação espontânea de um tesouro que está dentro de nós mesmos. Todo bem que fazemos em proveito de outro, do próximo, nós costumamos dizer, como alguns dizem, a caridade, quem está sendo mais beneficiado somos nós mesmos. Quando a gente ajuda o próximo, quando a gente faz um ato de caridade, a pessoa mais beneficiada não é o próximo, somos nós mesmos. E muitas vezes a gente desconhece essa lei. O que você faz para o outro, em termos de energia, essa energia retorna para você. Maria do Carmo também, quero mandar um abraço para você, que está aí, Ranieri, Maria Amor e outras pessoas. Quero lembrar que a gente vai disponibilizar depois no meu canal no YouTube, Humberto da Nóbrega Alves, viu? Você queira compartilhar e ver novamente. O que é ter amor próprio? É tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo isso. A pessoa que faz a caridade, ela se auto-beneficia, né? Necessitamos encarar essa nova fórmula do amor a nós mesmos. Não de forma ególatra, mas de forma consciente, de que todo bem que é conseguido por nós, ele está em proveito, não somente do próximo, mas também de nós mesmos, da nossa própria alma, em virtude de uma só lei, que é a lei do amor. E nós observamos que Deus é o dispensador de tudo isso. Deus nos dá amor, amor em abundância, e precisamos espalhar esse amor em abundância. Essas ideias aqui vocês vão encontrar num livro chamado Consolador, psicografado por Chico Xavier, psicografado pelo Espírito de Emmanuel, na questão 351, que fala Deus como esse dispensador de amor, que dispersa esse amor sobre todas as formas de vida planetária e interplanetária. Esse amor que deve oferecer ao próximo, ela é consequência natural do amor que reserva a si mesmo, sem cuja presença muito difícil será a realização plena da objetividade e de uma coisa que nós chamamos de afetividade, que é o que nós precisamos procurar. Somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentimento nobre, distribuindo com aqueles que cercam
estendendo assim por todas as formas de vida da natureza. Este alto amor, meus irmãos, é constituído pelo respeito que cada qual deve ofertar, trabalhando em favor dos valores éticos que eles jazem latentes, que estão dentro de nós e merecem serem ampliados, de forma que esse amor se transforme em luzes libertadoras, libertadoras da ignorância, e em paz de espírito nós possamos impregnar esse amor em nossas vidas. Sem esse amor a si mesmo, a pessoa não dispõe de recursos para encorajar o seu próximo no empreendimento da autovalorização e do autocrescimento. Muitas vezes detendo-se nas sensações mais grosseiras, como a gente costuma fazer, no imediatismo, longe muitas vezes dos estímulos mais dignificantes e libertadores da alma. Isso é importante nós atentarmos o tempo todo. Amar a si mesmo dá uma dimensão emocional sobre a responsabilidade que se deve manter pela existência e sobre esse esforço de dignificar essa existência a cada instante, aprofundando os conhecimentos e sublimando as nossas emoções, direcionadas sempre às mais elevadas faixas vibratórias da espiritualidade. Dessa forma, é fácil preservar as conquistas interiores e desenvolvê-las mediante a aplicação dos códigos de fraternidade e de compaixão, de caridade e de perdão. A consciência de si mesmo, inspirada pelo alto amor, torna-se então lúcida quanto muitas vezes nós cometemos enganos, ensejando muitas vezes as várias oportunidades de reparação, ao mesmo tempo que faculta ao próximo a compreensão das suas dificuldades em busca da felicidade, que estamos aqui na Terra para isso, para buscar esta felicidade do espírito, a felicidade verdadeira. Quando falamos de autoestima, tem uma coisa importante que a gente pode perguntar e que vocês podem responder, é sobre a questão de complexos, como por exemplo o complexo de inferioridade. A pessoa que tem baixa autoestima tem um grande complexo de inferioridade. Por que é que algumas pessoas sentem-se inferiores? No livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed, Francisco do Espírito Santo Neto, diz o seguinte: complexo de inferioridade consiste, então, em um conjunto de ideias que foram recalcadas no nosso inconsciente, muitas vezes em tenra idade, que muitas vezes já estão associadas a coisas de experiências pretéritas do passado, e age, então, na nossa conduta, provocando sentimentos que vêm de dentro de nós de culpa, dessa culpa excessiva, dessa carga emotiva que está relacionada a pensamentos de baixa autoestima. Como eu falei, quem tem baixa autoestima tem muitos complexos de inferioridade. Começa a ter frequente sensação de inadequação e de constante frustração em decorrência, meus irmãos, da desvalorização da capacidade e de sua habilidade pessoal. A pessoa que tem complexo de inferioridade se desvaloriza em termos de capacidades e de habilidades que ela não acredita ter. Para melhor entendimento dessas nossas considerações, definiremos então uma coisa que a gente fala muito quando a gente toca nesse assunto de complexo de inferioridade, que é uma palavrinha chamada recalque, ou repressão, como alguns dizem. E o que seria esse recalque, essa repressão, segundo o espírito de Hamed? Seria então um processo psíquico através do qual nós trazemos recordações, sentimentos, ideias, desejos, muitas vezes inaceitáveis ou desagradáveis, que são excluídos da consciência, tira da nossa consciência, mas permanece no nosso inconsciente, está dentro de nós e muitas vezes nós não reconhecemos isso. Não reconhecemos esses recalques, não reconhecemos esses sentimentos reprimidos que está dentro de nós e fica escondidos lá dentro. Pois aquele que não possui amor próprio costuma muitas vezes desenvolver muitos complexos de inferioridade principalmente com relação ao outro, gerando muitos sentimentos de culpa, muitos sentimentos de insegurança, de baixa autoestima, de desvalorização da sua capacidade, como eu falei, das suas habilidades.
É preciso a gente então entrar num processo de meditação, de autoanálise, começando a buscar uma compreensão maior de nós mesmos, dessas nossas capacidades, dessas nossas habilidades que nós temos sim, que muitas vezes estão até adormecidas. Nós precisamos começar a compreender a finalidade da nossa existência aqui na Terra. A pessoa precisa começar a despertar o amor a si mesmo, trabalhando muitas vezes sem desespero, confiando sem inquietação, servindo sem humilhação, produzindo sem servilismo e avançando sem tensões perturbadoras no rumo dos objetivos essenciais da vida. O amor a si mesmo, nós podemos dizer que constitui uma valorização de conquistas logradas, de conquistas que nós conseguimos, tornando muitas vezes cada conquista um estímulo para novas tentativas, com vistas à nossa realização plena aqui na Terra. Os irmãos aí estão um pouquinho calados. Se você quiser, pode colocar sua opinião aí sobre isso que eu estou colocando aqui, que é um tema bem profundo mesmo. Nós podemos dizer que ninguém que se dispõe a amar sem resolver as suas inquietações internas, que lhe produzem desamor, que conspiram contra a sua autoestima, conseguirá a sua aspiração, seu desejo de vida, se você não se resolver intimamente. Quem não se resolve diante das suas inquietações interiores, não vai ter vitórias na sua vida, porque você é uma pessoa cheia de repressão, cheia de desejos reprimidos, cheia de dificuldades mal resolvidas. Invariavelmente, o amor a si mesmo decorre de conflitos que são remanescentes, muitas vezes de uma infância mal amada, de frustrações acumuladas e de projetos que não se consumaram de forma anelada, dando surgimento a esses complexos de inferioridade, de insegurança, de fugas psicológicas, como está descrito isso no livro Garimpo do Amor, do Espírito, Joana de Ângeles, que Divaldo Franco fala dessas considerações aqui que eu estou abordando para vocês. A culpa e esses sentimentos de inferioridade, nós precisamos trabalhar muito em nós mesmos. A culpa é muitas vezes inconsciente, domina grande número de criaturas humanas durante o trânsito aqui na Terra carnal. Muitas vezes liberada pelo inconsciente profundo que vem dentro de nós mesmos. Divaldo Franco fala sobre isso muito. E a pessoa muitas vezes começa a se considerar punida, e quando isso ocorre, muitas vezes as pessoas têm duas posturas diante das coisas da vida. Primeiro, elas se autopunem, negando-se a alegria de viver, fugindo de qualquer recurso que pode tornar a pessoa mais feliz, torna uma pessoa infeliz, impedindo a pessoa de ter relacionamentos afáveis por acreditar não os merecer. E o segundo ponto, quando a pessoa não se autopune, ela começa a fazer uma outra linha, que é armando-se com agressividade, de partir para cima do outro, para agredir, para evitar muitas vezes a aproximação, ou por considerar-se muitas vezes vítima contínua de artifícios maléficos da humanidade, conforme muitas vezes a pessoa se justifica. E a gente observa tudo isso, que nós precisamos nos propor a um crescimento da nossa autoestima, do nosso autorrespeito, da nossa autoconsideração, trabalhando esses complexos a partir dessas inferioridades, desses sentimentos de inveja, dessas mesquinhez de caráter, dessas autopunições que nós fazemos, desses tormentos que muitas vezes são masoquistas, muitas vezes provocando raiva nos nossos companheiros, nas nossas companheiras, por comportamentos muitas vezes até arbitrários com os outros. De alguma forma, nós podemos dizer que a insegurança do próprio valor e o temor de ser ultrapassado predispõe uma postura muitas vezes armada contra tudo e contra todos, como se esta posição fosse a melhor maneira de poupar-se de sofrimentos e de desafios perturbadores. No livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles também fala sobre isso. Nós podemos também trazer para vocês um austríaco, certo? Que é um dos grandes nomes da psicanálise, chamado Alfred Adler, que ele diz assim que nós muitas vezes subentendemos que atrás
das atitudes daqueles que se apresentam perante os outros com uma postura de superioridade, possivelmente, segundo Adler, que é psicanalista, diz que por trás desse sentimento de superioridade de alguns, existe um sentimento profundo arraigado na alma dele de inferioridade. E ele age no sentido oposto disso. E ele ainda fala sobre estilo de vida, fala sobre essa teoria que é muito importante, a gente observar também, que eu não vou falar aqui porque, por causa do tempo, que talvez não dê para a gente abordar tudo isso, porque são muitas coisas que ele coloca, né? E nós precisamos observar que há um somatório múltiplos de estilos de vidas que carregamos de vidas passadas e dessa vida mesmo. E muitas vezes nós não enxergamos essas tendências nossas de arrogância, esse delírio nosso de megalomaníaco, essa preferência muitas vezes nossa pela ostentação, pelas pessoas estarem bajulando a gente o tempo todo, para nos colocar nesse sentimento de superioridade que, na verdade, está fortalecendo um sentimento de inferioridade que está no nosso subconsciente. É preciso ter um olhar muito atento. Como é que nós devemos nos sentir em relação aos outros? É uma importante pergunta que a gente precisa refletir. Enquanto a autoestima promove o bem-estar e a alegria do ser, os sentimentos negativos e a autopiedade, que é aquele sentimento de pena em relação a si mesmo, que tem pessoas que têm pena de si mesmo, muitas vezes tudo isso pode ocasionar doenças para o nosso organismo. Não precisamos nos colocar na situação de vítimas e nem de coitadinhos, porque isso traz muito mais doença e muito mais dificuldade para nós. E nós não precisamos nos comportar diante do outro, solicitando do outro que tenha pena de nós, né? Estrela Guia está entrando aí, um grande abraço para você, certo, minha amiga? E olha só, todos nós acolhemos em nossa intimidade, não apenas crenças individuais, mas também as que foram transmitidas pela nossa família, pela nossa sociedade em vários níveis, desde um gesto, de um olhar, de uma expressão corporal, até formas de conduta, de verbalização. De uma forma geral, todos nós assimilamos crenças, muitas vezes, que não são nem nossas, mas são crenças alheias, através de uma comunicação que poderíamos chamar de comunicação contagiante, né? Estrela Guia está dando boa noite, minha querida. E ela está falando aqui de amar si para depois o outro. É justamente isso que nós estamos falando, viu, Estrela? Justamente isso. Muitas vezes, minhas irmãs, e meus irmãos que estão aí, muitas almas, devido à sua imaturidade espiritual, o que é que acontece? Deixam-se contagiar por determinadas crenças materialistas no decorrer dos vários séculos, das várias vivências espirituais, certo? E aceitam muitas vezes doutrinas filosóficas materialistas que muitas vezes levam a esses sentimentos de crenças em causas fortuitas, em acaso, que não existe para o Espiritismo. No Espiritismo diz que nada acontece por acaso. Se nós temos complexos dos mais diversos, de inferioridade e superioridade, de arrogância, tudo isso é uma coisa construída que vem de longe, que não é do aqui ou agora, que não foi ensinado meramente por um pai, por uma mãe, ou por um tio, por uma tia, por alguém próximo. Pode até ter uma certa influência, mas isso vem carregando na nossa alma. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na questão 8, fala sobre isso, que o acaso não existe, né? O acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso, né? Ou seja, tudo acontece porque tem um motivo de acontecer, tem uma ação que está diante, de uma reação que está diante de uma ação, e aí vai indo. Ou seja, esses sentimentos que carregamos na nossa alma, ele apareceu de algum lugar, em algum momento. Não muitas vezes acreditamos nisso, mas o ser espiritualizado acredita que não é pior nem melhor do que os outros, porque ele percebe e age com os seus sentidos voltados para a eternidade, que não é uma vida só. E sabe que cada pessoa é tão boa quando ela pode expandir essa luz e, conforme o seu grau evolutivo, evoluir cada vez mais. A providência primeira e essencial
para que possamos nos curar do sentimento de baixa autoestima, de inferioridade. Escutem bem, segundo a espiritualidade, a providência que devemos tomar é termos convicção na imortalidade da alma, na pluralidade da existência, somada a uma crença não materialista de que somos seres espirituais, nós não somos meramente seres materiais, somos espíritos criados plenos, criados simples, mas criados completos, vivendo experiências as mais diversas, como a nossa experiência humana, com o objetivo de nos conscientizarmos para essa plenitude que é inata, que está dentro de nós. Nós precisamos tomar essas providências, reflexionar sobre as causas dos nossos sentimentos de inferioridade, que foram adquiridos nas várias existências, nas várias vidas que nós tivemos. É essencial lembrarmos de que é sempre possível alterar ou transformar nosso estilo de vida. Para tanto, não duvidemos, meus irmãos, de nossas aptidões, de nossas vocações naturais, sem questionarmos sistematicamente as nossas forças interiores. Quando eu digo questionarmos, é dizer assim, nós não podemos, nós podemos sim. Para obtermos essa autoconfiança, somente é preciso reivindicarmos valorosamente o que já existe dentro de nós por direito divino. O sentimento de inferioridade ou de baixa autoestima, ou de baixa estima, como nós podemos dizer, muitas vezes está associado a criaturas de uma resignação exagerada. Muitas vezes também ligado ao desleixo e o descuido das coisas pessoais. O sentimento de autopiedade, como eu bem falei anteriormente, pode trazer a cada um de nós doenças físicas, invalidez psíquica, perda total da confiança em nós mesmos. É um sofrimento moral de pesar. É uma aflição que nós sentimos de autopunição o tempo todo. Ter pena ou ter dó, em muitas circunstâncias, pode não ser um sentimento verdadeiro, mas sim uma obrigação, muitas vezes até social, aprendida a ser demonstrada diante do infortúnio alheio. No entanto, no livro As Dores da Alma, o Espírito Hamed, de Francisco do Espírito Santo Neto, diz que a sensação de experimentarmos o amor, permeado com respeito, com afeição pelos outros, revela-nos os reais sentimentos denominados de benevolência e de compaixão. A baixa estima, ou autopiedade, pode nos levar a sermos vítimas de nós mesmos, pois estaremos somatizando emoções negativas de forma que vão levar a doenças psicossomáticas. Os sintomas da enfermidade podem ser muitas vezes até considerado a forma física de expressar uma atitude interna ou mesmo um conflito. Portanto, doentes não são somente as vítimas inocentes de algum desarranjo da natureza, mas também aqueles facilitadores da sua própria moléstia. Muitas vezes somos nós mesmos os facilitadores da doença que está dentro de nós. O sentimento de autopiedade pode nos tornar esses doentes psíquicos, que a gente precisa ter muito cuidado. É muito importante a gente observar isso, esses sentimentos, para que nós possamos crescer espiritualmente, né? Muito importante. A autoestima na vida humana é de relevantes resultados, em razão de produzir fenômenos fisiológicos que decorrem dos estímulos emocionais sobre os nossos neurônios cerebrais, que então produzem determinadas enzimas que concorrem para o bem-estar e para a alegria do ser espiritual. Da mesma forma que as ideias esdrúxulas, carregadas de altas doses de desesperança, de negação, somatizam, como eu falei anteriormente, dando surgimento a essas enfermidades variadas, forjadas nessa autoestima, nessa confiança, nessa coragem para a luta, que muitas vezes a gente deixa de lado, que produz muitas vezes sentimentos de não empatia, de júbilo, de doenças e assim por diante. Precisamos estar em estado diferenciado de empatia, de júbilo, de saúde espiritual. No livro Amor Imbatível Amor, no capítulo 44, o Espírito de Joana de Ângeles diz uma coisa importante, que é o seguinte: quando, porém, a pessoa resolver absorver esses transtornos que assaltam cada um de nós, demorando-se na reflexão em torno deles,
agindo sobre os vapores venenosos que expele, refugiando-se na autocompaixão, na rebeldia, voltando-se contra o grupo social, que pode auxiliar, não apenas amplia os efeitos perniciosos da conduta, como também bloqueia os recursos de auxílio para a libertação, abrindo campo para a instalação de inumeráveis enfermidades, como bem falei, enfermidades alérgicas, dermatoses delicadas, problemas digestivos, uma série de doenças graves, né? E ainda diz, os traços psicológicos, Joana de Ângeles, dos indivíduos que sentem autopiedade são reconhecidos pela ausência de experiências interiores. Quem tem poucas experiências assim, interiores, quem não se abre para viver essas experiências, elas têm traços psicológicos de autopiedade, que leva a essas doenças da alma. Essas pessoas possuem muitas vezes uma visão restrita do seu ritmo interno. É um ritmo muito parado. Não valoriza o seu mundo íntimo, nem desenvolve o seu potencial inato, quer dizer, suas capacidades latentes, como intuição, inspiração, percepção, etc. Por que cada um nasce em condições diferentes? É importante que saibamos que cada um de nós é muito importante para Deus, pois somos filhos amados de Deus, e que essa condição física, social, financeira não nos torna melhores ou piores do que ninguém. Cada espírito possui o seu grau de evolução e reencarna em condições diferentes para o seu próprio aprendizado. Todos nós somos iguais perante o Pai Celestial, todos nós somos iguais enquanto espíritos. Nós temos diferenças no processo de evolução espiritual. Porque Deus não concede superioridade nem privilégio a ninguém, Deus concede a oportunidade a todos. Deus criou a cada um de nós como espíritos simples, ignorantes, sem saber, né? Como está no livro dos Espíritos, que vamos adquirindo esses conhecimentos, saindo da inconsciência para a consciência, da transitoriedade para a permanência, da personalidade para a individualidade sublime, da razão para a intuição, do estar para o ser. Portanto, meus irmãos, da ignorância e simplicidades inatas, não quer dizer que nós somos inferiores por criação divina. Pelo fato de sermos simples e ignorantes, nós estamos em processo de aperfeiçoamento espiritual. Basicamente, o que a espiritualidade fala é que nós precisamos nos auto-iluminar. Todos os espíritos possuem capacidade de desenvolver seus talentos? Sim. Precisamos aumentar nossa autoestima para desenvolver esses talentos. É preciso ter convicção na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, começar a crer mais em si mesmo conforme as circunstâncias. Um dia nós alcançaremos essa perfeição que conduzirá a essa felicidade suprema. Maria Amor está colocando aí um ponto, uma reflexão, diz assim, quando não nos amamos, temos a mania de colocar o outro num patamar inatingível e tentamos imitar e fracassamos. Isso é verdade, Maria Amor. Porque nós não precisamos ter o outro como modelos, mas nós precisamos ter um automodelo próprio. A gente pode até, assim, colocar as coisas boas do outro como metas para a gente chegar lá. Mas nós temos nosso caminho a ser construído, cada um de nós, né? Ninguém é melhor do que o outro, né? Nós podemos dizer que a única criatura, assim, vitoriosa e perfeita aqui na Terra foi Jesus. Nós, entre fracassos e vitórias, estamos aprendendo. E o nosso modelo é Jesus. Mas precisamos nos inspirar no outro, nos modelos positivos. Modelos negativos, não. E os espíritos, eles possuem capacidades e talentos os mais diversos. Todas as nossas capacidades, ideias criativas estão potencialmente presentes. Mas os seres humanos precisam apenas de tempo para integrar essas capacidades em definitivos. Não é uma encarnação que vai dar tempo para isso. O nosso desenvolvimento espiritual consiste unicamente na modificação da nossa maneira de ver, de sentir o mundo, de sentir o mundo interno. E isso nada mais do que é a expressão de uma nova visão de nós mesmos, uma nova visão do universo. O maior sentido da nossa encarnação é a conscientização da riqueza do nosso mundo interior. Somos essências divinas em busca dessa perfeição tão almejada, cujo caminho para chegar
a essa perfeição é o autodescobrimento, você descobrir quem é realmente você, porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos de verdade. Eu vou colocar aqui algumas afirmações, que eu chamo de autoafirmações, importantes que a gente pode colocar para nós mesmos, para ajudar a reconquistar essa autoconfiança perdida. Por exemplo, somos potencialmente capazes de tomar decisões sem ter que recorrer interminavelmente a conselhos, tanto de espírito como dos outros. Não precisamos disso. Possuímos uma individualidade divina. Deus está dentro de nós, completamente distinta do outro. Cada um tem a sua divindade, tem o seu Deus interno. Deus, enquanto centelha de luz. Fazemos, preste atenção, as coisas porque gostamos, não para agradar os outros. Se a gente faz as coisas para agradar os outros, a gente está no caminho errado. Porque a gente precisa fazer as coisas que a gente realmente gosta, que a gente se satisfaz. Encontraremos sempre novos relacionamentos. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente tem medo de ser abandonado e a gente não vai ser, porque não precisamos ter medo do abandono. Vai aparecer, você que tem medo de ficar sozinho, não tenha medo. Vai aparecer a pessoa certa para você. A pessoa certa para você é aquela que te faz bem, que te faz você ir para frente. Isso é a pessoa certa. Usaremos constantemente de nosso bom senso, portanto, as críticas e as desaprovações não nos atingirão com facilidade, porque a gente vai estar maduro espiritualmente. Tomaremos as nossas próprias decisões, respeitando, porém, a dos outros. É importante dizer isso. Respeita a decisão do outro, mas respeita a sua também. É preciso a gente se respeitar, porque muitas vezes a gente não se respeita. A gente toma uma decisão, mas acaba voltando sempre atrás para se autopunir, ou para que o outro que toma a frente, muitas vezes você se anula diante do outro. Nós precisamos confiar mais na luz maior que há em nós, que é a luz de Deus. Ela sempre nos guiará nos caminhos certos. É muito importante a gente dizer isso. Lá na Bíblia, em Marcos, capítulo 9, versículo 23 e 24, diz o seguinte: certa vez um pai desesperado trouxe o seu filho até o mestre Jesus, para que ele fosse curado. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Se você quer se curar, precisa você crer que vai ser curado. E Marcos diz que o pai do menino clamou em lágrimas e disse assim para Jesus: eu creio, Jesus. Ajuda na minha incredulidade. E Jesus ajudou aquela criatura a ter mais fé. Precisamos ter mais fé. Devemos, pois, todos nós juntos aproveitarmos essas palavras de Jesus e dizer: Senhor, ajuda-nos em nossas incredulidades, em não acreditar no outro, em não acreditar em nós. Precisamos acreditar em nós, mais ainda em nós, que somos seres potenciais. O Espírito Hammond fala isso. Precisamos vencer os obstáculos da baixa estima, que nos impedem, muitas vezes, de alcançar a plenitude das nossas realizações pessoais. Somente através de uma constante construção de ideias positivas e estimuladoras será possível uma terapia realmente eficiente em termos espirituais, a qual a pessoa deve se entregar em um clima de confiança, trabalhando as lembranças traumatizantes recordadas e preenchendo esse seu consciente atual com perspectivas que se farão arquivar nos refolhos da nossa alma, como propostas novas de felicidade espiritual, que voltarão à tona oportunamente, enriquecendo a cada um de nós de alegria, uma alegria que nós possamos construir dia a dia. No livro Amor Imbatível Amor, o Espírito de Joana de Ângelo, no capítulo 18, diz o seguinte: nós precisamos reprogramar nossa mente. Reprogramar nossa mente torna-se essencial para a conquista da segurança e da paz. Muitas vezes, uma mente que está acostumada ao pessimismo conflitivo, em que os seus arquivos que estão no inconsciente mantêm registros perturbadores, que deverão ser substituídos por registros mais saudáveis. Esse material angustiante irá elaborar comportamentos, muitas vezes sexuais insatisfatórios, medo de amar. Além disso, pequena autoestima, estabelecendo muitas vezes nós receios na área afetiva, por muitas vezes acreditar incapaz de ser amado, refugiando-se na autocomiseração, na autopiedade, negando-se a encontrar o sol do amor que tudo modifica.
Pequenos exercícios de autoafirmação da personalidade e de autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como uma terapia muito valiosa, por estimular a pessoa a novos estímulos constantes, que vão coroando em resultados cada vez mais favoráveis, eliminando os complexos de inferioridade que vão se diluindo aos poucos, essa culpa perturbadora que a gente carrega de vida após vida. Cada vitória, por mais insignificante que se apresente, serve, preste atenção, para ter a base para esses futuros conhecimentos que facultarão a autoconfiança, o reconhecimento das nossas potencialidades, que muitas vezes são ignoradas, que respondem pelas forças morais de quem é possuidor do self. Portanto, meus irmãos, as próprias dificuldades constituem um dos passos importantes necessários para a gente superar. É importante a gente observar isso, né? A gente precisa ter um sentimento diferenciado, se apegar a Jesus, permitir Jesus entrar na sua vida, né? Facultar que nós tenhamos motivos, que saiamos desse desânimo. No livro Garimpo do Amor, Amor a Si Mesmo, o Espírito Joana de Anjos, coloca Jesus como esse modelo para cada um de nós, um modelo ministerial de luz, de paz e de amor. O que é preciso fazer, meus irmãos? A gente vai encerrar a nossa live. Mas o que é preciso fazer para manter essa autoestima elevada? É preciso manter algumas coisas, como a gente vem falando aqui. Trabalhar esse inconsciente, essas culpas, tudo isso. Mas a espiritualidade nos mostra que precisamos manter a nossa estima constantemente elevada. Devemos manter ela elevada cultivando pensamentos positivos, desenvolver o amor próprio, a confiança em Deus, a confiança em si mesmo, respeitar-se, como eu falei, cuidar do seu corpo físico, evitar abusos, evitar excessos, tolerar as faltas alheias, possuir resignação, aceitar sua própria vida como ela é, não de forma resignada, mas aceitar os desafios que aparentam serem empecilhos, mas são aprendizagens que precisamos tornar pessoas melhores a cada dia. Tudo isso faz parte do processo de elevação da autoestima. E como eu falei, Jesus, ele viveu tudo isso, ele mostrou tudo isso para nós. À medida que Jesus, ele falava, ele vivenciava esse amor ao próximo, porque ele vivenciava esse amor a si mesmo. O amor que ele vivenciava a si mesmo, ele doou à humanidade. Jesus, ele não transferiu o seu curso de dever. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi vigiado pelos adversários dele, mas ele nunca baixou a cabeça, porque ele sabia dos seus potenciais, sabia das suas potencialidades, sabia de tudo, e deu o tempo todo para nós o exemplo que nós precisamos para nós nos libertarmos desses conflitos internos de autopunição, de autocensura, de autocompaixão, porque nada disso faz a gente sermos pessoas melhores, porque somos portadores, sim, de imperfeições, mas somos portadores, sim, de potenciais e de capacidades as mais diversas. Meus amigos, minhas amigas, na noite de hoje, eu quero deixar essa mensagem de reflexão sobre este ponto importante, que é o processo de autoestima, como nós nos propomos na noite de hoje, de falar um pouco. O pessoal que comentou aí, né, muitas pessoas, Estrela Guia, Maria Amor, deixa eu ver quem mais, teve outros que eu visualizei aí, que eu não estou vendo aqui, alguns irmãos. E acredito que outros irmãos irão visualizar depois, quando disponibilizar. Lembre-se que a gente disponibiliza todas as nossas palestras e todas as nossas lives no canal do YouTube Humberto da Nobre Galvos. Entrem lá, que neste canal você vai ter várias palestras com temas mais diversificados. Acesse. Se você puder, se inscreva, comente, compartilhe com aquela pessoa que está precisando, dê um like também. Vamos fazer essa corrente de mensagens espirituais e reflexivas crescer. Quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, né? Ó, tem mais assim, ó, Estrela Guia está dando boa noite, deixa eu ver mais. Tem várias pessoas aí, ó, dando boa noite, né? A gente vai encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa live, como sempre nós fazemos. A nossa live nós fechamos com uma prece.
Eu peço que você coloque seu copinho com água, o meu já está aqui. E você que está precisando de ajuda espiritual, é importante, meu irmão. Fortaleça-se intimamente. Seja a rocha. Seja este elo com Jesus, esse elo com a espiritualidade maior, com Deus, que você tenha força suficiente para ir enfrentando o seu desafio de vida. Mas vamos elevar o pensamento a Jesus. Convido a cada uma das pessoas que estão aí a elevar o pensamento a Jesus. Que neste momento, irmãos e irmãs, irmanados nesse mesmo pensamento de luz, nós possamos ressignificar a nossa vida, termos uma autoestima positiva, o amor que nós precisamos ter por nós e pelo próximo, que possa se expandir cada vez mais, se expandir na luz, se expandir na paz, se expandir no amor divino, que Deus se faça presente na sua vida, que Deus se faça presente na minha vida, que Deus se faça presente na vida da sua família. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, mentalize nesse momento as energias de luz caindo sobre você, trazendo a cura para o corpo, mas acima de tudo trazendo a cura para o espírito. Divino Mestre Jesus, agradecemos por abrir a nossa casa mental e a nossa casa física aos espíritos abençoados. Agradecemos aos caboclos, pretos velhos, ciganos, espíritos os mais diversos, guias espirituais, mentores, espíritos socorristas, que tragam alento para todos nós, humanidade em processo de aperfeiçoamento espiritual. Que Deus e que Jesus abençoe e ilumine a todos nós. Muita luz e muita paz. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Na próxima semana, quarta-feira, estaremos de volta para debatermos sobre mais um tema. Semana que vem vamos falar sobre muitas moradas na casa do meu pai. Agradeço a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, pelo tempo disponibilizado por vocês estarem aí. Deus, Jesus e a espiritualidade maior esteja contigo e comigo hoje e sempre. Um beijo, um abraço, muita luz e muita paz. Uma ótima semana, meus irmãos. Boa noite.